Os padres da igreja perceberam com clareza que a virgindade de Maria, antes de construir uma questão mariológica, é um tema cristológico, está ligado a Cristo. A virgindade da mãe é uma exigência da natureza divina do filho, com profundo sentido de veneração, é assim utilizada a virgindade de Maria. Santo Inácio morreu em 107. Ele é bispo de Antioquia, considerado herdeiro de São João, e foi o primeiro a usar a expressão Igreja Católica. E permaneceram, diz ele, ocultos ao príncipe desse mundo a virgindade de Maria e seu parto, bem como a morte do Senhor. 3 mistérios de clamor realizados no silêncio de Deus. São Justino, mártir do ano 165, confessa: dizia-se Jesus, portanto, filho do homem, seja em razão de seu nascimento de uma virgem, que, como assinalei, era da raça de Davi, de Jacó, de Isaque e de Abraão. Santo Irineu refere-se a Jesus como sendo o próprio Verbo, nascido de Maria, que era ainda virgem. Santo Agostinho, que viveu antes do concílio de Éfeso, escreveu: concebeu a Cristo, sem concupiscência, uma virgem. Como virgem, deu-lhe a luz. Virgem permaneceu. Santo Ambrósio, grande defensor da divindade de Cristo, dizia: Jesus tomou carne da sempre Virgem Maria. Dídimo, o cego, mestre de São Jerônimo, disse a respeito de Maria: mesmo depois do nascimento, ela permaneceu sempre e para sempre Virgem Imaculada. Santo Ambrósio de Milão: essa porta é para permanecer fechada, ninguém pode abri-la para entrar por ela. De modo que, desde que o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, ela permanecerá fechada. Quem é essa porta, senão Maria? Ela é a porta pela qual Deus vem ao mundo. Santo Epifânio, bispo de Salamina, explica: ao nome de Santa Maria, invariavelmente se acrescenta o epíteto de virgem, porque essa mulher permaneceu inviolada. São Jerônimo, atacando Elvídios, diz: você diz que Maria não permaneceu virgem. Quanto a mim, eu proclamo que o próprio José era virgem, de modo que o filho da virgem nascesse através de Maria, de um matrimônio virginal. São Cirilo de Alexandria, no seu discurso contra Nestório, ele diz: a palavra que o blasfemo Nestório perturbara, negando que de Maria virgem nasceu o Verbo e Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis reconhecer a inviolável virgindade de Maria, nem crer na palavra do arcanjo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí São Cirilo de Alexandria, no discurso dele no concílio de Éfeso. Podemos ir além ainda para o enriquecimento. O Filho de Deus se fez homem sem ter pai na terra. Já tinha pai no céu. Era filho do Pai eterno, ou melhor, é filho dele, é eternamente gerado do Pai. É Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Como nos diz o credo niceno-constantinopolitano, tornou-se filho de Maria, a mulher escolhida para dela nascer na sua humanidade. É uma geração virginal. O teólogo protestante Karl Barth, ele diz: nascido de Maria indica a soberania da ação de Deus. Dizer que o Verbo nasceu da Virgem Maria na terra, isso é falar sobre a soberania da ação de Deus. Significa, segundo esse teólogo protestante, ter nascido como jamais alguém nasceu. Ter visto a luz de maneira biologicamente tão impossível quanto é impossível a ressurreição de um morto. Isto é, ter sido chamado à vista, não em consequência de intervenção do varão, mas unicamente por gravidez da mulher. A concepção virginal de Maria está ligada à identidade de Jesus. Maria é um sinal da divindade do seu filho. O nascimento virginal é sobrenatural, é dom de Deus, está no plano de Deus, faz parte da vontade do Senhor. A maternidade virginal de Maria
significa que não é o homem que dá a si mesmo a salvação, nem ele é capaz de a provocar. A Virgem não recebeu do homem, mas de Deus o seu Filho. Gerou por vontade de Deus, gerou no Espírito Santo. A salvação do homem é graça, como é também graça a vida plena de Maria no Espírito e a ação do Pai gerando o Filho no seu ventre. Há muitos rejeitando a virgindade de Maria. Alguns fazem por ignorância, outros fazem por vontade própria, porque querem ter uma posição contrária à da Igreja Católica. Poderiam pensar que a relação carnal é moralmente impura e transmissora do pecado. Também não é por aí. Maria não teria tido cópula sexual, mas em casamento, se tivesse, não seria pecado. Mas nem por isso podemos entrar por esse caminho, porque a Bíblia também não vai por ele. A pureza e santidade podem ocorrer também no matrimônio. Na autêntica visão da fé, a virgindade de Maria apresenta alguns aspectos positivos. É uma abertura total à ação do Espírito Santo, é o primeiro ponto. Está ligada também à maternidade, a virgindade ligada à maternidade. Segundo ponto, não é uma privação de fecundidade, mas é fecundidade concedida por Deus de modo direto, por vontade dele. A maternidade virginal de Maria, vivida no casamento com José, significa que a virgindade não empobrece o coração e os afetos humanos. Maria desenvolveu autêntico amor de esposo para com José, mas na obediência à vontade de Deus, sendo toda dele. A presença de Maria nas bodas de Caná e a sua intervenção para obter o vinho necessário à continuação da festa de núpcias confirma a orientação positiva da virgindade em relação ao matrimônio. Maria, atuando em Caná, é sinal de que a virgindade toca a missão de sustentar o matrimônio e obter-lhes a graça do autêntico amor. Convém lembrar que quando Jesus estava com 12 anos, ainda não tinha irmãos. Os reformadores protestantes também têm uma palavra sobre a virgindade. Lutero diz: ó bem-aventurada mãe, virgem digníssima, recorda-te de nós e obtém que também nós, o Senhor, faça essas grandes coisas. Ele está meditando o Magnificat. Veja que, além de ele falar de Maria como virgem, ele também pede a intercessão dela e ainda a chama de mãe. Calvino, de Genebra, na Suíça, que é mais radical do que Lutero, ele diz: bem-aventurada me dirão todas as gerações. Julga que Maria, assim, proclamava uma tão grande dádiva de Deus que não era lícito silenciá-la. Reconhecemos, diz ele, que este dom foi altamente honroso para Maria. De boa vontade, seguimos-la como mestra e obedecemos aos ensinamentos e preceitos da Virgem. Calvino aqui chama Maria de mestra e ele se coloca como discípulo dela e se sente bem tendo Maria como esse modelo legítimo para se viver dignamente Jesus Cristo. Um outro, Zwinglio, da Suíça, que iniciou uma reforma posteriormente absorvida pelo calvinismo, ele disse: creio firmemente que, segundo o Evangelho, Maria, como virgem pura, gerou o Filho de Deus e no parto, e após o parto, permaneceu para sempre virgem pura e íntegra. Também acredito firmemente que ela foi por Deus exaltada acima de todas as criaturas bem-aventuradas, homens e anjos, na eterna bem-aventurança. Zwinglio aqui tanto prega a virgindade antes, durante e depois do parto, quanto também a assunção da Virgem Santíssima. Ela que é modelo e, ao mesmo tempo, aquilo que a igreja será na vida de comunhão com Jesus Cristo, sua cabeça. Então, como podemos observar, os mestres da reforma protestante, que eu não chamo reforma, eu chamo deforma, porque reforma é estar dentro e consertar o que está errado, e não fundar outras coisas. Esses foram muito mais fiéis a Maria do que os discípulos, principalmente os que saem fundando tantas seitas por aí nos tempos de hoje. Na confissão de fé na virgindade da Mãe de Deus, a Igreja proclama como fatos reais que Maria de Nazaré concebeu verdadeiramente Jesus por obra do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Está na palavra de Deus. Deu à luz verdadeiramente e virginalmente o seu filho, razão pela qual, depois do parto, permaneceu virgem. Virgem também no que se refere à integridade da carne. A carne de Maria permaneceu também íntegra, sem ser tocada por homem algum, porque pertence absolutamente a Deus. Viveu depois do nascimento de Jesus em total e perpétua virgindade
E juntamente com José, também ele chamado a desempenhar um papel primário nos eventos iniciais da nossa salvação. Dedicou-se ao serviço da pessoa e da obra do Filho. Maria e José colocaram-se à disposição da vontade de Deus para viver essa vocação cristológica com relação a Jesus. Então, quando afirmamos a concepção virginal de Cristo, não significa que, em referência a ela, se possa fornecer uma prova apodítica de tipo racional. A concepção virginal de Cristo é uma verdade revelada por Deus. Nós acolhemos na palavra do próprio Deus. O homem acolhe em virtude da obediência da fé, conforme Romanos 16, 26. Só quem está disposto a crer, quem adere a Deus, age na realidade intramundana e que a ele nada é impossível. Lucas 1,37. É esse que pode acolher com devota gratidão as verdades da kenosis, do esvaziamento de Jesus Cristo, Deus eterno, que se fez um de nós por meio dessa concepção virginal. E é interessante porque ele vem sem ferir. Ele passa como o sol através de um vidro. Não destrói o vidro, mas passa e faz o seu efeito. Maria permaneceu intacta, por vontade de Deus, com a sua natureza voltada para Deus exclusivamente para Ele. A virgindade é dom e graça. É um bem da igreja. É um bem para todos. A sociedade encara a virgindade como uma frustração, algo que deve ser banido, porque a maioria vive na sociedade hoje de uma forma pansexualizada, vendo sexo em tudo. Tudo é sexo. A força da carne parece ser imbatível. Ser virgem é ser como uma doença, uma praga, uma desgraça, quando na verdade é o contrário. Para Deus, segundo revelação na Sagrada Escritura, a virgindade significa entrega total, consagração, amor, fidelidade, fé e esperança. O Santo Padre renunciou a expor teorias biológicas com relação à virgindade de Maria, como se fosse possível enquadrar o caso de Maria em alguma ideia científica. Deus pode fazer o que Ele quer com os elementos que Ele escolhe do jeito que lhe pareça. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem de modo gratuito, e não é o homem que provoca Deus para realizar os atos salvíficos. A atividade protestante no mundo de hoje está mais ligada aos aspectos racionais do que mesmo à revelação divina. Convoco a cada pessoa de qualquer religião a ler a palavra de Deus com fé, colocando em prática o sentido da revelação. Olhar Maria não como uma mulher qualquer, mas como a escolhida e amada, a toda de Deus, não apenas no aspecto da virgindade com relação ao sexo, mas da virgindade de toda a sua natureza. Ela toda é intocável, porque ela toda pertence a Deus. É santuário de Deus e de mais ninguém. É ambiente de Deus. Por ela veio o Salvador. Passou sem feri-la, conservou-a. Por isso afirmamos, com certeza, que Maria é um sinal para mim e para você e para o mundo de hoje. Com a razão é importante entender, mas sabendo que só pela fé podemos alcançar o que Deus desejou para ela, o que Deus deseja para mim, o que Deus deseja para você. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.